E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Primeiro Coríntios 10, verso 32, depois 2 Coríntios 6, verso 3, onde está baseado o nosso assunto. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 2 Coríntios 6, verso 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Querido e amado Deus, fala conosco através da sua palavra. Abençoa teus filhos aqui e através da internet. Nos dê a inspiração, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Peço a tua bênção e que o Senhor use esse pouco de pó nas tuas mãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Escândalo, né? Escândalo ministerial. Eu escolhi esse tema baseado aqui no que São Paulo fala em 2 Coríntios 6, versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Não podemos dar escândalo em coisa alguma. São Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6, veja que o apóstolo, aliás, o que o Senhor Jesus fala: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Olha, aquele que fizer escandalizar. São Paulo disse: nem por comida, nem por bebida. Você sabe que o seu irmão crê de determinada forma, não escandaliza ele. A luz que ele teve foi só aquela. Você teve uma luz maior. Que seja uma luz espiritual, não uma luz intelectual. Então é melhor, ele disse, é melhor que pendurasse no pescoço uma mó de azenha, uma pedra, se atirasse nas profundezas do mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Nós chegamos num momento de reflexão, num momento de exame, de examinar a nós mesmos, né? Porque nós não estamos aqui para construir um reino natural, para sermos ricos, para termos isto, aquilo, não. Nós estamos de passagem aqui. Nosso objetivo é o céu, é a vida eterna. Então, por isso, nós temos que examinar a nós mesmos, que a qualquer momento o Senhor nos chama. Então, para quem vai ser a nossa alma? Porque aqui você decide para quem é a sua alma, aqui nessa dimensão.
Por isso ele disse: louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem será? Aí você vê que as pessoas têm dúvida. Eu já vi pessoas que deixou a mensagem e foi para o Testemunho de Jeová. Eles tiveram dúvida. A alma deles é daquela denominação. A dúvida. Parou para escutar a serpente. Então veio a queda, veio toda a destruição do mundo, porque a mulher parou para escutar aquele animal homem, né? Então, ai do mundo, verso 7 de São Mateus 18, por causa dos escândalos. Ai do mundo, ai do ministério, ai da igreja. São Paulo diz que nós devemos nos portar de tal forma que nós não viemos a ser escândalo nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Você já pensou bem se tem um pastor que não paga conta? Um pastor que é mentiroso, né? Um pastor que incita o ódio, um pastor que bota um irmão contra o outro. Escândalo ministerial. Ah, você é daquela igreja, daquele pastor que comprou e não pagou. Que vergonha. Agora, de repente, um membro recebe o espírito do pastor, porque as igrejas também têm espírito. O membro também é caloteiro, vai querer brigar com a pessoa para defender o pastor caloteiro. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ah, você é daquela igreja do pastor que é político, que defende determinado partido, defende determinado candidato, mas aí os membros recebem o mesmo espírito, o espírito da política, o espírito do esporte, porque o pastor também é esportista, o pastor também é político. Você já pensou se está numa igreja que o pastor é adúltero? Há muito tempo atrás, um pastor muito famoso aqui no Brasil saiu na internet, 20 anos com amante, e era um pastor de santidade, um pastor que pregava casamento e divórcio, pastor de santidade, pastor que eu me sentei com ele, 20 anos, escândalo, a igreja fechou. Mas o que acontece com esses homens? Eles querem continuar pregando. Então Deus pega e deixa a vontade permissiva. Eles já atravessaram a linha da misericórdia, enganando o povo. E o povo gosta de ser enganado, paga para ser enganado. O povo só não gosta da verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo. Mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. É escândalos e fracassos. Eu estava buscando algo dentro da mensagem para falar nesse assunto. Eu achei um assunto muito tremendo, pesado, né? Que diz aqui o apóstolo São Paulo, estava lendo a Bíblia em 2 Coríntios 6, não dando nós escândalo em coisa alguma. Você está devendo, não pode pagar, vai lá e diga: olha, eu estou te devendo, eu não vou poder te pagar tudo, mas vou te dar um pouquinho aqui, outro pouquinho. Nós não podemos dar escândalo em coisa alguma. Estou falando a vocês através da internet, vocês aqui, para livrar vocês do fogo do inferno, para livrar vocês da grande tribulação.
Prego para vocês, estou pregando para mim. Então ele disse: para que o nosso ministério não seja censurado. E onde nós vamos entrar aqui em alguns assuntos, em alguns parágrafos, é sua vida digna do Evangelho. E agora, 47, exatamente na semana passada, ou duas, nos jornais você encontra onde seus grandes homens têm fracassado, tanto a sexo de mulheres, até que os espiões entraram. E o cabeça deles encontrou mais outros. As revistas têm publicado isso. Seus pecados e escândalo, bem dentro do governo, têm semeado seus vergonhosos nomes através do mundo. Olha que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. O mundo está incluindo o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia, o Uruguai, a Argentina, a França, Israel, inclui tudo. Os escândalos. Agora, quando São Paulo falando que nós não podemos ser causa de escândalo nem para judeu, e nem para grego, nem para a igreja de Deus. Nem para a igreja de Deus. Quando São Paulo está falando aos Coríntios, ele está falando ali em 1 Coríntios 6, ele diz que na igreja de Corinto um irmão levava o outro na justiça. Ele diz: mas não tem alguém sábio entre vós para julgar essas mínimas coisas. Se nós vamos julgar os anjos, agora nós vemos a condição espiritual da igreja hoje. Nós vemos a condição espiritual da igreja de Coríntios. Eles eram até desordenados na ceia. Bebia vinho até se embriagar. Comia como se fosse a ceia, como se fosse um buffet. Então São Paulo teve que chamar a igreja de Corinto com 2 cartas: desordem nos dons espirituais, todo tipo de desordem. Uma igreja carnal. Uma igreja carnal é uma igreja escandalosa. Veja a condição da família, a um ponto que um homem vivia em pecado com a mulher do seu próprio pai. Não tinha respeito pela a esposa do pai, não tinha respeito pela filha, pelo filho. Paulo disse: alguns de vós antes foram sodomitas, mas vocês foram lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos na mesma condição que está a igreja hoje? Não estou falando da noiva, estou falando da igreja. Da igreja da onde nós saímos. Deus não trata mais com a igreja. O escândalo que está na igreja. Não estou falando da igreja do mundo. A igreja do mundo, as denominações estão perdidas. Deus está trabalhando agora dentro da mensagem. Deus não está mais trabalhando com a Assembleia Batista, Metodista, não. Ele está trabalhando dentro da mensagem. Então, por que ela rejeitou a verdade? O problema é que a igreja rejeitou a verdade. O problema é que as famílias rejeitaram a verdade. O problema é que o homem e a mulher rejeitou a verdade. Ela tinha suas desculpas e ela está liquidada, a igreja. A Inglaterra foi toda lavada por Deus há muito tempo atrás. Aí ele começa a numerar: Inglaterra, Rússia, todos os países. Por quê? Rejeitaram a verdade, rejeitaram a palavra. 147, sua vida digna do Evangelho. E sua paciência vai ficando deste tamanho até que ela não tenha fim. Qualquer pessoa simplesmente continua dizendo coisas a respeito de você. Você notou? Bem, não me importa o que você diz. Você já viu as pessoas que falam a respeito de você? Que
fala nas suas costas, quando você deveria orar por aquele irmão, por aquela irmã. Você está sempre levantando o nome dele. Isso é escândalo também. Isso aí é carnalidade. Isso aí é falta de novo nascimento. É falta do batismo do Espírito Santo. Não fica agitado, diz o profeta. Se você ficar agitado, é melhor você orar primeiro antes de falar com eles. Outra vez, vê? Sim, não entre em alvoroço. Não entre em discussão. Para que discutir? Para que entrar em alvoroço? Senta, conversa com a mulher, conversa com o filho, conversa com a filha. Para que se agitar? Conversa com seu irmão, chama ele em particular. Conversa com sua irmã, chama em particular. A outra irmã não tem nada a ver com isto. É você e aquela pessoa. Aquela pessoa que te magoou. Vai lá conversar com ela. Vai lá perdoar aquela pessoa. Vai lá ajudar aquela pessoa a entrar no reino do céu. Ou é você que quer entrar e quer que ela também se perca? Não, nós não podemos ser assim. Não vai ter esse tipo de gente no reino de Deus. E não tem esse tipo de pessoas. Porque são espíritos. Espíritos malignos. Não é debalde que Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois? Você já parou para pensar que espírito você é? Já parou para pensar? Às vezes nós temos, vem cá, meu Deus, eu estou agindo certo. E meus passos, o que Jesus faria? Eu falei isso que eu falei, eu acho que magoei meu irmão, magoei minha irmã. São Paulo disse: até por meio de comida. Você não pode fazer o seu irmão se escandalizar, tropeçar, porque Cristo morreu por ele. Ele crê que deve comer só legume, deixa que ele come. Não condene a ele, porque Deus não está condenando. Às vezes nós queremos nos sentar no tribunal de Deus para julgar o nosso irmão, para julgar a nossa irmã. Estamos errados. Não fique agitado, diz o profeta. Se você gosta de ver alguém na igreja se levantar e dizer: você sabe de uma coisa? Eu lhes digo que fulano fez isso e aquilo. Você diz: ora, irmão, que vergonha para você. Nós temos que chegar nessa hora de maturidade, dizer: irmã, isso é vergonhoso. Irmão, isso é vergonhoso, nós não podemos falar do nosso irmão. Se possível, disse as Escrituras, tende paz com todos. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei a eles primeiro. E se você diz: é isto mesmo? Ouve a esse escândalo? Cuidado, o Espírito Santo não é uma força negra, vê? Não. O coração que é ocupado pelo Espírito Santo é cheio de santidade, pureza, sem pensamento maligno, sem fazer o mal, crendo em todas as coisas, resignado, paciente, Vê? Não fique irritado. Às vezes nós ficamos tão irritados. Às vezes nós queremos que a coisa seja dessa e daquela maneira. Mas Deus não quer dessa forma. Nós temos que dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, não fique irritado. Quando uma família começa a se irritar, não se irrite com eles. Ore por eles. Nós somos filhos do reino de Deus. Nós não entramos no reino de Deus. Nós nascemos desse reino. Nós nascemos nessa família brana. Então, meus amados, eu não quero que você vá àquela velha igreja mais. Sua mãe diz: olha, eu não quero que você vá ali. O marido diz: eu não quero mais ouvir essa mensagem. Eu não quero mais
que aperta esse play aqui. Não se irrite. Então ele disse: o que é você? Agora isso é tudo que você pensa. Você está deixando seu cabelo crescer. Você está parecendo alguma vovó velha. Não se irrite com ela. Está certo, mamãe. Eu me converti. Não vou cortar mais meus cabelos, não vou usar mais slack, não vou usar mais roupas sumárias, escandalosas, porque Deus entrou no seu coração. Você não te domina mais, irmã. Irmão, você não te domina mais. Deus está dentro de você. Quando você começa a te dominar, não, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou escutar a palavra. Deus não entrou ainda aí nesse coração, não. O dia que ele entrar, ele é Senhor. Então, o que ele disse? Não tem problema, eu te amo da mesma maneira. Eu te amo, minha mãe. Eu estarei orando pela senhora enquanto estiver viva, vê? Ore pela sua mamãe. Ore pelo seu papai. Ele não está vendo como você está vendo. Você teve o privilégio de ser parte dessa herança, dessa salvação. Ore por ele também. Agora, não se irrite. A irritação, vem depressão, e aquilo vai gerando câncer. De repente você tem problema de coração, problema de pâncreas, problema dos rins, sinusite, dores fortes de cabeça, e você vai no médico e não resolve. De repente é só um perdão, de repente é só um exame que você mesmo faz. Não é os médicos, é você que tem que fazer esse exame. Que aquilo é um espírito. E aquele remédio não vai adiantar. O único remédio que vai adiantar é a confissão. E quando você confessa, você perdoa, aquele demônio vai embora. Ele não pode ficar ali. E você trouxe luz para dentro do seu coração. Você trouxe luz, perdão é luz. Do perdão vem o amor. Que coisa, né? Não se irrite, vê? Temperança produz o quê? Temperança. A primeira coisa você sabe, você aflige o Espírito Santo, afastando-o de si, você estará agindo, agitado outra vez. Então o Espírito Santo se afasta, se retira. Já pensou você não ter a presença do Espírito Santo na sua casa, na sua família? Ele foi embora. Ninguém ora mais pela comida. Se esquece de Deus. Ninguém mais ora. Deus foi embora. O Espírito Santo foi embora. Você fez de tudo para que ele fosse embora. Você pensa que ele vai ficar ali, naquela casa, onde os pais se reúnem para falar do pastor, para falar do diácono, para falar do ministério? Aquela família se reúne para falar daquela outra família. O Espírito Santo vai embora, meus irmãos. Minhas irmãs, Deus vai embora. A pomba toma o seu voo, porque ali está o lobo. Rosnado do lobo. É mensagem isso aqui. Isso aqui é puro. Então ele disse: temperança produz temperança, amor produz amor. Vê? Seja cheio de amor. Jesus disse: todos saberão
que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Este é o fruto do Espírito Santo, amor. Você sabia que você mesmo é um pequeno criador? Ou pode ser também um pervertedor. Mas você é um pequeno criador. Deus te fez você para ser um pequeno Deus, né? Você é um pequeno criador na sua casa. Nós não podemos fazer que tudo está bem. Às vezes nós tentamos cobrir, esconder todo aquele lixo debaixo do tapete. Uma hora aquilo vai feder. Pecados não confessados, mentiras, né? Às vezes é muita mentira na família, muito pecado escondido. Aí você diz, mas que fedor é esse? Eu limpei toda a casa. Tem algum rato morto em algum lugar. Hã? Você tem que limpar de novo, afastar os móveis, afastar a geladeira. Aí você vai achar de repente escondido, lá atrás da geladeira, um bicho morto. Que você escondeu ali. Aquilo uma hora vai feder. Aquela mentira vai vir à luz. Aquele pecado não confessado vai vir à luz. Você tem que acertar a sua vida enquanto é tempo. Chega aquele momento que a pessoa chega no hospital, aí é entubado, não tem como falar. E às vezes o problema é tão grave que ele não volta, vai embora. Mas se você tem confessado, você não importa se vai te entubar, se você vai morrer no mar, vai morrer no ar, no fogo. Você está certo com Deus. Você acertou. Então, ele disse que nós somos pequenos criadores. Você sabia disso? Certamente. Você tem visto pessoas que você simplesmente gosta de estar perto. Tem pessoas que você gosta de estar perto. Tem pessoas que você gosta de estar longe delas. É o irmão Branham que diz. Ele disse assim, eu vou lendo aqui. Você sabia disso? Certamente. Você tem visto pessoas que você simplesmente gosta de estar perto. Você não sabe por quê. Simplesmente aquele tipo amável de pessoa. Agora tem gente que quando vem você diz, ai, só fala da vida alheia. Passo da mesma plumagem e vou junto. E tem pessoas que gostam de receber aquele tipo de visita. Passa o dia todo tomando chimarrão e comendo bolinho de chuva, falando de todo mundo. E pior é aquela mulher que fala do marido. E aquele homem que fala da mulher dos seus amigos. Às vezes é entre crente. Por que eu estou falando isso? Eu não estou lendo aqui. Você não sabe por quê. Simplesmente aquele tipo de pessoas é amável. Não tem você visto isso simplesmente como? Você gosta de estar com elas. Isto, elas criam aquela atmosfera da vida que elas vivem da maneira que conversa suas conversas. Elas trazem uma boa atmosfera no lar, na empresa. Eu tenho um irmão, ele disse para o patrão, olha, qualquer hora que você quiser me mandar embora, pode mandar. Ele disse, olha, você vai ter que pedir um aviso de uns 10 anos. Aqui nós não vamos te mandar embora. Ele cria aquele ambiente na empresa onde ele trabalha. Não precisa pregar. Sua vida é uma pregação. Sabia disso? Me faz lembrar de um irmão. Ele estava me dizendo
que os assembleanos, amigo de serviço dele, disse assim: olha, sabe por que você não prospera, meu irmão? Porque você não é dizimista. Nós não temos essa verdade que vocês têm, mas nós somos dizimistas. Nós prosperamos, nós somos abençoados. Ele disse: pastor, eu fiquei com uma vergonha. O irmão me ligou e disse: eu fiquei com uma vergonha. Por quê? Porque eles disseram a verdade. Não, foi Deus que usou eles para você se consertar e você não se consertou. Olha o que diz o profeta. Isso que é bom ler o profeta, né? Vocês gostam? Amém. Nem sei onde eu parei. Elas criam aquela atmosfera através da vida que elas vivem, da maneira que conversam suas conversas. Então você tem visto aqueles que todas as vezes que você afasta deles, todas as vezes que eles querem falar a respeito de alguma coisa má e falar de alguém e diz: ah, lá vem eles irão criticar alguém. O que é que você faz? Se afasta deles. Eles não criam boas atmosferas. Deitar com um cachorro pulguento, diz o profeta, você pega pulga. Deitar com um cachorro sarnento, você pega sarna. Às vezes existem uns contratempos na vida da gente e a gente tem que fazer um exame. Qual é a nossa companhia? Qual é a nossa companhia? Às vezes as pessoas não gostam de te visitar e visita tanto aquela outra pessoa, mas porque eles se combinam e eles não gostam de te visitar. Nós temos que ser reservados, nós temos que fechar muito a nossa boca, abrir só para falar aquilo que edifica, aquilo que transforma, aquilo que muda, não aquilo que destrói. Você simplesmente odeia estar no meio deles. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu estava lendo aqui São Paulo falando sobre que comunhão tem a luz com as trevas. Às vezes você quer abrir uma empresa e vai querer ter uma sociedade com uma pessoa que não é da mesma fé. Não vai dar certo. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 6, de 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor. Não há comunhão da luz com as trevas. Mesma coisa o casamento. Não se casa crente com incrédulo. Ah, mas é da mesma fé, é da mensagem, mas não é nascida de novo. O homem não é nascido de novo, não recebeu o batismo do Espírito Santo. O profeta sempre ensinou: você tem que casar com aquela moça que é cheia do Espírito Santo, você tem que casar com aquele homem que é cheio do Espírito Santo. Isso é a vontade perfeita de Deus. Porque se o casamento não é dessa forma, não vai adiantar. Então, ele está aqui agora, ele irá falar a respeito deste homem. Tudo que eles farão será contar piada suja, ou algo a respeito de mulheres, ou algo assim. Aí você vai para aquela roda, Salmo 1, aquela roda de pessoas que vão contar piada suja, falar de futebol. Agora, se você é batizado com o Espírito Santo, você se afasta daquela roda. Ah, mas é meus parentes, meus primos. É só na carne. Eles não são meus irmãos em Cristo. Jesus mostrou quem era a sua família.
Eles são aqueles que fazem a vontade, que ouvem a palavra de Deus e praticam. Esse aí é minha família. Porque hoje a gente mistura muito. Você deixa de ir no culto para ir numa festa mundana de parente. Depois você colhe as consequências e não sabe por quê. Porque aqui hoje Deus te trouxe para ouvir algumas coisas que você precisa de ouvir. E vocês também através da internet. Olha, você simplesmente odeia estar no meio deles, diz o irmão Branco. Você é de outro reino. Pássaros da mesma plumagem voam junto. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eu tenho algumas coisas aqui. E as coisas que você pensa, as coisas que você faz, os atos, as coisas a respeito das quais você fala, criam uma atmosfera. Você já pensou, você fala uma coisa aqui, fulano pega aquilo que você falou, torcido fala para o outro, de repente aquela fofoca na família, aquela fofoca na igreja. Hein? Diga com que você anda, diga quem você é. Isso aqui eu tenho, a mensagem está aqui. Ele disse, 152, eu estive no escritório de um homem aqui, nessa cidade, e o homem é um administrador, é um diácono em uma boa igreja. Eu fui lá para ver aquele homem a respeito de alguns negócios, e lá estava um rádio ligado com rock and roll, twist, seja o que for, simplesmente tão alto como poderia estar. Eu penso que lá havia umas 40 estampas de mulheres nuas em seu escritório. Um crente, um diácono. Vem cair hoje, hein? E hoje com esses celulares, que a mulher não sabe a senha do marido, o marido não sabe a senha dela, aí ele vê de tudo ali. Hein? Aqui não, aqui o homem já botava as estampas no escritório. Hoje as estampas ficam ali. Aí você não sabe por que os problemas em casa. Os problemas conjugais também, você não sabe por quê. Às vezes o homem não olha a perna de mulher lá fora, mas olha no celular. Ali ele deseja. A sua senha, sua mulher tem que saber. Seu celular tem que ficar lá, em cima do sofá, lá, em cima da mesa. E o dela também. Aí tem mulher que não deixa o homem ver o celular dela. E tem homem que não deixa a mulher ver o celular. Aí vai para o banheiro e fica tempo no banheiro lá, para apagar as coisas. Agora você não pode me dizer que diácono, o que mais, né? Pastor, você me deixe ver o que você é. Que você lê, o tipo de música a qual você está ouvindo, as pessoas com as quais você se associa. E eu lhes direi que tipo de espírito está em você. Não adianta fingir de ser crente, pagadismo, esquentar banco de igreja e camuflar. É como botar o lixo debaixo do tapete. Nós vamos... Já é 7 horas, mas nós vamos mais um pouquinho aqui, que vai coisa muito boa que vai te ajudar, né? Ele diz, você ouve a um sujeito dizer, eu fazer tal coisa? Aquele grupo somente recorde, não me importa o que ele diz, sua palavra fala mais alto, sua ação fala mais alto do que qualquer coisa que ele poderia dizer. Ele poderia testificar, dizer que ele é um cristão, claro.
e talvez fazer qualquer coisa, mas você simplesmente observe que tipo de vida ele vive. Aquilo diz o que ele é. Observe o tipo de vida que essa pessoa vive. Porque a pessoa se esconde na mensagem, se esconde com o nome de crente, com o nome de terceira etapa, com o nome eu sou da família Brana. O diabo se esconde ali também, gente. Isso é uma coisa muito forte. Casamento de divórcio 235. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, depois da partida do irmão Branda, a igreja sofreu muito. Sofreu muito. Porque a igreja não tinha profeta, tinha só a voz. A igreja ficou dividida em grupos, um esperando o retorno, outros dizendo que Jesus era um, Deus era outro, tanta coisa. E quando chegava em casamento de divórcio, quem não tinha problema de casamento de divórcio condenava quem tinha. Gente, você nunca vai ter fé de arrebatamento crendo só nas mensagens que o irmão Brana pregou antes dos selos. A fé de rapto está nos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Quando você vai falar de casamento e divórcio, você tem que ter a mensagem de 65. Lá, no meio daquelas montanhas, o Tovelim desceu ali e falou com o irmão Brana e diz: vai lá e fala isso aí. Eu escutei uma mensagem do pastor Asmar esses dias, eu não lembro o nome, mas até o Samuel passou para mim. E eu mudei a maneira de pensar. Quando o pastor Osmar colocou o que é casamento e divórcio dentro da luz do dia. Eu já conversei com muita gente sobre casamento e divórcio. Porque casamento é uma revelação. Uma revelação. Aquela mulher, ela tinha casado 4 vezes. Ela chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu vou me casar de novo. O que é que o senhor diz? Ele disse: eu não digo nada, só escute a minha fita casamento e divórcio. Que Deus te falar, você faz. Ela ouviu, chegou para o irmão Brana e disse: Deus disse que é para mim me casar. Vocês não vêm me pedir explicação, eu não vou dar não. Mas uma coisa o irmão Brana disse, que naquela cidade só tinha uma pessoa eleita, e era aquela mulher. Era Jericó, só tinha Raabe. Os outros entraram através dela, creram nela. Eles não creram em Josué, eles creram em Raabe. Raabe tinha ouvido Josué. Nem Josué eram os mensageiros que tinham a mensagem de Josué. Agora veja o que o profeta fala. Nós estamos falando sobre escândalo ministerial. E casamentos foram desmanchados, vidas foram destroçadas. Tanta coisa tem acontecido por esse mundo afora, por as pessoas não ter luz de casamento e divórcio. Para ter luz de casamento e divórcio, o 5º ministério tem que ser completo, ele tem que ter profeta. Se ele não tem profeta, ele está escuro para você. Então ele disse aqui: isto é uma coisa muito forte, não sei como apresentá-la. Olha, eu nem sei como apresentar isso. Ou posso fazer quando tenho homens e mulheres assentados aqui na minha congregação, alguns dos quais já têm sido casados 2 ou 3 vezes, homens bons, boas mulheres, todos em desordem. Qual foi a causa disso? Ensinamentos falsos. E o que é que o profeta disse? Vocês agora fiquem como estão. Não cometam mais o mesmo erro.
Ensinamentos falsos. Veja, nós chegamos aqui no fim da vida, eu estou com 70 anos, para ver essas coisas aqui. Aí aquele moço vai lá, engana aquela moça, casa com ela, larga dela, e fica ela aí. Aí eu venho lá com a letra, né? Olha, casamento é pela palavra. Vocês deram a palavra, né, que tem mensagem, e eu condeno aquela mulher. E não condeno aquele homem. Tem que ter uma válvula de escape. Eu sei que tem muita gente me ouvindo. Tem que ter uma válvula. Tem que ter alguém para poder redimir essa mulher. Essa moça. Foi enganada. Eu estou lembrando de casos aqui, mas não vou contar agora. Que me veio aqui. Irmão Branda disse, são pessoas boas. O que foi a causa disso? Ensinamentos falsos. Nós tivemos falsos ensinamentos. Eu tenho aqui um casal aqui, e eu não tinha luz da terceira etapa na época. Mas o pastor deles da irmã, tinha condenado, por causa de um irresponsável que deu a palavra para ela. Disse, não, já foi dada a palavra, você não pode casar. Mas Deus nos deu graça, nos passou por cima daquilo, casamos vocês estão firmes até hoje. Letra, eu estava lendo 1 Coríntios aqui, 2 Coríntios, a letra mata. A letra da mensagem mata. São Paulo disse que nós somos o perfume de Cristo. Né? Nós somos cheiro de vida para um e cheiro de morte para outro. Eu viajando por esse Brasil, mundo, eu encontro só problema de casamento. Só problema. E problemas graves, terríveis, problema de casamento. A gente ouve. E sem a mensagem de casamento e divórcio, você não resolve nada. Ensinamentos falsos, exatamente, não esperaram no Senhor. Mas existe também aqueles que também não esperam em Deus. Já viu, eu estava ouvindo o pastor Osmar agora e disse, não vai, bebe, é um pé de cana. Não, pai, eu quero um pé de cana mesmo. É o pé de cana. Não, eu quero ele mesmo. É maconheiro. Não, eu quero ele mesmo. Depois vem chorando. Não, pai, o pé de cana não deu certo. Maconheiro não deu certo. Não esperar no Senhor. Diz o profeta, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Falando a vocês jovens, casais novos que estão me ouvindo, aí na África, por toda parte, portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Então tem que ter uma misericórdia para as pessoas que realmente foram enganados no casamento. Aí vem a mensagem, aí encontra um pastor que não tem luz, que não tem revelação. O que é que o irmão Brana diz para a mulher? Faça o que Deus te diz para fazer. Mas ele tinha pessoas na sua congregação, casada 2 e 3 vezes. Ele diz, fique como estão. Por quê? Ele é responsável por sua geração. Deus rejeitou Saul, mas Saul morreu e foi estar com Samuel. O profeta do dia era Samuel. Gente, isso é Bíblia, isso é mensagem.
Deus te rejeita, mas você pertence à mensagem de um profeta. Deus rejeitou Saul para que não fosse rei. Foi, consultou a feiticeira. Os filisteus mataram ele, tiraram a cabeça fora, queimaram os corpos. Mas Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Amém. Vamos terminando. Não que um homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Ninguém se atreve a separar o que Deus ajuntou. E aqui, uma parte importante, 236 de casamento e divórcio. Eu estava lendo 235. Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua esposa, ela a mesma coisa. Você recebeu a revelação que ela é sua esposa e ela recebe a mesma coisa. Olha só. Essa então é sua esposa pelo resto de sua vida. Você foi revelado, ela também. Você vê o mistério de casamento e divórcio que o irmão Brana... Quem fala de casamento e divórcio? Moisés, Jesus, Paulo e Brana. E depois João, Apocalipse 10, 8 a 11, nos leva e explica o que o irmão Brana queria dizer de casamento e divórcio. Eu já vi tantos ministros enrolados nisso aqui. Não tem uma resposta para a sua congregação. O irmão Brana, eu vou deixar isso para mais tarde. Não que algum magistrado, diz o profeta, porque o que Deus ajuntou, ele disse, não separe o homem. Não que algum magistrado meio embriagado ou qualquer outra junta, ou algum pastor caído da graça, com um monte de credos no livro, os quais te deixariam fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus bem ali vê. Eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado, não é o que o homem tem ajuntado. O homem é o juiz de paz. Ele casa hoje, amanhã ele descasa. O profeta está falando o que Deus uniu, não é o que o homem uniu. O que o homem une, ajunta, ele também descasa. Mas o que Deus casa, ele não descasa. Você não está feliz por isso? Não é fácil quando a pessoa entra nessa situação. Quem já passou por isso pode ajudar o outro, mas quem não passou não pode ajudar, porque ele não passou por aquilo. A pessoa se torna flexível, né? É somente um, para terminar, véu adentro, 19. Você pensa que o irmão Brano não enfrentou um problema no seu ministério? Gravíssimo. Gravíssimo. Ajudante, evangelista, trabalharam com ele. Trabalhou com o irmão Brana. Véu adentro, 19. Ele disse assim eu vi essa coisa maldita. E nos últimos poucos dias, ministros e pessoas telefonando acerca de coisas de diferente desastre familiares. Uma senhora me telefonou outra noite. Ela disse, eu não lhe direi meu nome. Ela não disse o nome dela para o profeta. Meu esposo é um dos evangelistas mas não precisava dizer para o irmão Brando que ele sabia. Deus mostrava que ele sabia. Meu esposo é um dos evangelistas de cura divina mais conhecido no campo. E ela disse, eu o tenho surpreendido no próprio ato de adultério com uma jovenzinha de 18 anos. E ele me confessou que eu tenho estado fazendo por 2 anos. Ela disse, o que devo fazer, irmão Brana? Eu disse, senhora, eu não sei. Eu disse, orarei por meu irmão, por sua alma.
ao irmão Branham dando testemunho dele. E dessa forma temos tratado de evitar isso. Ele tem me ajudado milagrosamente até as 2 últimas campanhas, ajudando o profeta. É um caminho difícil, mas nós não podemos deixar esse caminho, porque é o caminho da luz, é o caminho da salvação. Há espinho no caminho, há escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Há escândalo na igreja, há escândalo no ministério. O que você deve fazer quando você ouve determinadas coisas? Ore por aquela pessoa. Ajude aquela pessoa. Dê um ombro amigo para aquela pessoa. Deus te abençoe. Curvamos nossas cabeças. Pai celestial, nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ajuda os meus irmãos, Pai, que passam por momentos tão difíceis nos lares, com o cônjuge, Pai. Ajuda cada um. Eu intercedo por cada um dos meus irmãos, que não haja mais separação, mas que eles possam se unir, até que a morte venha os separar. Os casamentos que não deram certo, que ainda estão em pé de guerras, que eles acertem, se reconciliem. Que o meu irmão e minha irmã, Senhor, saiba que a separação não é a solução. Mas se já casou 2, 3 vezes, fique como estão. Que isso é o assim, diz o Senhor. Abençoa meu irmão e minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém.